Michael Jackson como Homem-Aranha? Rir muito pode levar à morte? É agora! 10 coisas que provavelmente nunca passaram pela sua vida. E quem sou eu? Ivan Lima. Se aconchega bem, vem comigo durante 10 minutos. A guilhotina foi usada pela última vez quando Star Wars estreou. Com o passar dos anos, várias formas de execução foram utilizadas como a sentença final para os bandidos. Enforcamento, fuzilamento, cadeira elétrica e até apedrejamento são alguns exemplos. E um caso muito chocante aos olhos do público era a guilhotina. E acredite se quiser, o primeiro filme de Star Wars, Uma Nova Esperança, estava sendo lançado quando a França usou a guilhotina pela última vez. A pessoa que pagou a pena? Hamida Djamboubi, um imigrante tunisiano, acusado de torturar e matar a própria namorada. A guilhotina, famosa durante a Revolução Francesa, continuou sendo usada no país durante os séculos XIX e XX. Acabou que a pena de morte foi proibida por lá, em 1981. O canibal comeu mais de 800 pessoas. Que fome, hein? O assunto aqui não é brincadeira, não. De acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes, o chefe das Ilhas Fiji, Ratu Deudri, teria se alimentado de 872 a 999 pessoas lá no século XIX. E como eles sabem disso? Ratu guardava uma pedra para cada corpo devorado. Pedras que foram colocadas sobre o túmulo dele e contadas posteriormente. Vale lembrar que a prática do canibalismo era comum na região, um arquipélago que deixou de ser colônia britânica em 1970. A guerra do futebol. Aquela história de que o futebol pode deixar as pessoas com os nervos à flor da pele não é mentira, não. Era o ano de 1969 e as seleções de Honduras e El Salvador estavam em campo, no que poderia ter sido mais um jogo de futebol como os outros. A partida estava empatada, 2-2, até que o integrante de El Salvador marcou o gol da vitória, partida terminada em 3-2. 3 semanas mais tarde, os dois países começaram um conflito armado, que também foi chamado de a Guerra das 100 Horas, visto que começou em 14 de julho de 69 e terminou no dia 18 do mesmo mês. Uma guerra que deixou milhares de pessoas mortas e outros milhares sem casa. Mas a partida não foi o real motivo. As duas nações enfrentavam há anos atritos políticos. El Salvador com questões imigratórias e de demografia, e Honduras com problemas relacionados à reforma agrária. A partida foi a gota d'água que faltava. Bebemos a mesma água dos dinossauros. Toda a água do planeta é reutilizada, independentemente se a reutilização é feita por meios tecnológicos ou naturais. Em algum lugar do planeta, a chuva que cai por lá pode ter origem de uma água que evaporou em outra região. Veja, aproximadamente 500 mil quilômetros cúbicos de líquido evaporado viajam por todo o globo anualmente. Por conta dessa reciclagem, digamos assim, a água que bebemos e usamos atualmente é a mesma que existia aqui na Terra há milhões de anos. Ela pode ter voltado para a natureza, caído em outra região, chegado ao esgoto e se juntado a um curso de água. Assim como ela pode ter sido usada ano passado, quando você nasceu, por Jesus Cristo e até pelos dinossauros, há mais de 65 milhões de anos. Michael Jackson tentou comprar a Marvel. Um dos maiores cantores de todos os tempos, Michael Jackson, nunca escondeu a paixão que tinha pelos universos fantásticos e super-heróis. Não é à toa que ele tinha a própria Terra do Nunca e estátuas, em tamanho real, de alguns personagens que ele tanto admirava. Um deles era o Homem-Aranha. Ao perceber que o cenário dos quadrinhos não estavam muito bem lá nos anos 90 e que a Marvel não conseguia definir uma empreitada dos seus heróis do cinema, Michael entrou em contato com o próprio Stan Lee, o criador de vários personagens da editora. A conversa tinha o objetivo de ver a possibilidade de comprar os direitos cinematográficos do próprio Homem-Aranha, e é provável que o cantor estivesse interessado em interpretar o personagem. Stan afirmou que talvez a empreitada não desse certo, e Michael disse que estava disposto a comprar a própria Marvel. Acabou que nenhum acordo foi para frente.
Tempos depois, quando a Fox anunciou um filme dos X-Men, Michael insistiu com os produtores para poder interpretar o Professor Xavier. Crianças morriam dentro da geladeira. Quem aí nunca deixou o dedo prender na borracha magnética da geladeira? É até divertido, eu sei. Só que esse recurso não foi inventado apenas para impedir a entrada do ar no interior ou o escape do ar gelado, mantendo os alimentos conservados. Antigamente, as geladeiras eram feitas com portas que possuíam um trinco, impedindo a abertura por dentro quando fossem fechadas. Para as crianças, era o lugar ideal para se esconder durante brincadeiras. E isso acabou levando algumas à morte por asfixia. Muitas foram encontradas mortas dentro da geladeira nos Estados Unidos. Lá em 1956, surgiu então uma lei que alertava os pais a não deixarem as geladeiras em áreas próximas a elas. Mas isso não deu o resultado esperado e o fecho magnético começou a ser estudado. Um estudo foi feito analisando qual a força média que as crianças empurravam a porta por dentro, para determinar como seria esse novo fecho. Por que o cabelo do corpo não cresce? Você está acostumado a cortar o cabelo e ver ele crescendo novamente até o tamanho anterior. Mas e os pelos dos braços e das pernas? Ora, aposto que alguns de vocês nunca depilaram esses membros na vida e os pelos não estão arrastando no chão. E isso acontece porque os pelos de cada parte do corpo são formados a partir de diferentes tipos de células. E são essas células que definem como será o ciclo do crescimento. Todos possuem um ciclo de crescimento, inércia e queda, só que com durações diferentes. Um bom exemplo é o das sobrancelhas, que crescem durante um mês, ficam mais uma metade do mês em inércia e caem 2 meses depois, para que novos pelos possam crescer. A maioria dos pelos do corpo cresce durante 3 meses. Em contrapartida, pode parecer que o cabelo da cabeça cresce infinitamente, mas devo alertá-lo que ele também tem um limite. Dependendo das condições em que a pessoa vive, o cabelo demora entre 3 a 5 meses de crescimento. É possível morrer de tanto rir? Bom, claro que não estamos falando de uma situação como o gás do riso do Coringa. Mesmo que pareça ser bem mirabolante e surreal, o riso pode desencadear alguma condição que resultaria na morte da pessoa. Dentre elas está o laringoespasmo, uma contração muscular do fechamento glótico, que pode deixar uma pessoa sem falar ou respirar. Consequentemente, o coração poderia ficar sem oxigênio e isso geraria uma arritmia letal. Em outro caso, uma pessoa pode ter um aneurisma cerebral não diagnosticado e essa protuberância poderia se romper e ocasionar um sangramento no cérebro. Esse rompimento poderia aumentar a pressão no crânio, interferindo no suprimento de oxigênio no cérebro e levar a pessoa à morte ou deixá-la em coma. O iPhone está mais próximo de Cleópatra que as pirâmides. Quando se fala em Cleópatra, pode parecer que ela viveu há muitos e muitos anos, certo? E faz sentido essa sensação. Só que você pode ficar surpreso em saber que a vida de Cleópatra está mais próxima da criação do iPhone, ou até mesmo do cinema, do que da construção de famosas pirâmides que conhecemos hoje. Isso porque a governante nasceu no ano 69 a.C. e faleceu em 30 a.C. Quanto às pirâmides de Gizé, por exemplo, acredita-se que elas tenham sido construídas aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo, época em que, inclusive, um pequeno número de mamutes lanosos ainda estava vivo. Uma diferença de mais de 2.600 anos. No caso do iPhone, a primeira geração do smartphone foi lançada em 2007, fazendo com que a distância entre Cleópatra e o aparelho seja de pouco menos de 2.100 anos. A Terra é o único planeta que não tem o nome de um deus? Você sabe os nomes de todos os planetas do Sistema Solar? Bom, os planetas foram nomeados conforme a mitologia romana e grega, porque, na época, existia a crença de que os planetas giravam em torno da Terra e a própria Terra não era um planeta como os outros. As características dos corpos celestes, como a cor, tamanho e tempo de órbita ao redor do Sol, foram levantadas em consideração para a nomeação de cada um. Mercúrio, Vênus, Júpiter, Urano e por aí vai. Quanto ao nome do nosso planeta, ele deriva em várias línguas, de palavras relacionadas com terreno e solo,
todas essas palavras usadas para, designar onde os povos antigos pisavam. Coincidentemente, podemos relacionar a palavra terra com Gaia, deusa grega considerada a Mãe Terra. Satisfeito? Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço. Tchau!